E aí, eu sou o Léo, e desde os primeiros capítulos de One Piece a palavra destino é muito forte na obra. Mesmo que muitos de nós, os fãs, tenhamos criado a imagem de que tudo o que acontece é por conta do esforço dos personagens, é impossível negar que desde o arco do East Blue acontecem muitas coisas na vida do Luffy que não parecem ser por acaso e a palavra destino aparece com frequência. Mas o destino não é só a sorte do Luffy ou um roteiro trabalhado pra ele. Parece que dentro da obra, pessoas com o nome D têm um destino muito específico, uma vontade que vive por mais de 800 anos e que espera um certo dia chegar. Só que muito provavelmente esse tal dia tá interligado com a guerra final de One Piece e o dia que vai mudar o mundo. Então se prepara para mais uma teoria e dessa vez descobrindo o que é a vontade dos D. Todas as teorias relacionadas vão estar aí na descrição e bora pra esse vídeo. Voltando aos dois últimos capítulos 1085 e 1086, tivemos menções recentes a Ope Ope no Mi, a vontade dos D e um destino duvidoso. Os Gorosei acabam comentando que Sabo também tem um destino duvidoso por ser rodeado por muitas pessoas com o nome D. E uma das primeiras menções a esse tal destino duvidoso acontece por Sengoku no capítulo 798, naquela conversa com Law após o arco de Dressrosa. Eles estavam conversando a respeito do coração ter amado muito o Law. E enquanto eles conversavam sobre isso, o próprio Sengoku pensou sozinho que Law era mais um D com um destino duvidoso ou um destino tempestuoso. Ele chega à conclusão de que é mais um D que segue um destino dessa maneira. Com isso, esse tal destino que todos eles perseguem acaba sendo algo relacionado à vontade dos D e o propósito do clã D, e aquilo que também os conecta com o propósito do século perdido e o grande dia que está por vir. Mas tem uma diferença muito importante no diálogo entre os Gorosei. Enquanto eles conversam, é dito que o Sabo tem o destino duvidoso, enquanto se diz que o clã D segue esse destino por natureza. É como se já existisse um caminho pré-estabelecido e que esses D seguem esse caminho por natureza, mas que existem pessoas que têm acesso a esse caminho. Logo, são como guias para que os D cheguem ao seu propósito. E aqui eu vou dar dois exemplos. Primeiro, o Coração, é claro. Ele fez com que o Law continuasse vivo e o seu propósito guiou Law até o seu destino, que um dia vai ser a Grande Tempestade. E o outro exemplo mais claro, obviamente, é o Shanks, que fez com que Luffy se tornasse pirata e agora ele está trilhando o caminho para se tornar o verdadeiro Joy Boy que todos esperam. Então a ideia que ficou clara aqui é que os D naturalmente vão chegar ao seu propósito, mas existem pessoas que se conectam com eles e os ajudam nesse caminho. Mas talvez eles próprios conectem essas pessoas. Eu vou falar disso mais na frente. Mas então qual é o papel desses guias e por que esse destino duvidoso aparece e pode conectar, por exemplo, Sabo e Coração? Como o Gorosei explicou, isso significa que uma pessoa que se envolve muito com alguém que tem inicial com o nome D acaba se envolvendo nesse grande propósito, nesse grande destino, tendo assim vidas muito conturbadas, como foi a do Coração e também como tá sendo a do Sabo. Só que existe mais um detalhe que liga todas essas pessoas. Se liga nisso aqui. Todos os D compartilham uma coisa muito específica: a rejeição à realeza. Eu acho que eu nem preciso explicar sobre o Luffy e sobre o pai dele, né? Garp é outro que até hoje negou o título de almirante só para não obedecer os Tenryubits que são da realeza. Law tem ódio natural contra Tenryubits por conta do Flamingo e pelo que aconteceu com o Coração. Sal se revoltou contra a marinha mesmo sendo marinheiro pela tirania que eles estavam tendo com Ohara. Ace rejeitou até mesmo seu pai que tinha título de rei dos piratas e por aí vai, são muitos outros exemplos. Parece que o destino e a natureza de todo D é rejeitar uma realeza ou uma tirania que tira a liberdade de outras pessoas. E se for esse o caso, tudo isso se conecta com a história de Nefertari de Lily. A história de Lily foi justamente rejeitar o cargo de Tenryubits e rejeitar morar em Marijoa para não se tornar daquela falsa realeza. E é através da carta da antiga rainha Lily que podemos entender como funciona o destino perdido e o propósito dos D. Os poneglyphs devem ser protegidos, levantem a bandeira do amanhecer. Essa ordem da rainha Lily parece ser muito relacionada ao tesouro One Piece, mas isso também se conecta com Shandora. 400 anos atrás, quando Noland chega a Shandora, é dito por Calgara que os Shandorianos devem proteger os Poneglyph assim como seus ancestrais fizeram no passado e que eles respeitam seus ancestrais tal qual respeitam os deuses. E isso é algo tão forte que todo o plot entre Noland e Calgara é voltado justamente para proteger Shandora e o respeito aos ancestrais. Acontece que mais cedo, no capítulo 272, a Robin descobre que essa batalha histórica aconteceu e que a cidade quase foi perdida e quase destruída para proteger aquele Poneglyph. E o fato de pelo menos um Poneglyph ter ido parar em Shandora
Shandora se conecta diretamente com o fato de que Lily foi responsável pelos poneglyphs serem espalhados pelo mundo. A Lily orquestrou tudo isso junto com Wano e com Shandora, e uma das conexões mais legais que existem entre esses dois países é que as nuvens que existem na Cidade do Céu são criadas em erupções vulcânicas, e o Monte Fuji é um grande vulcão. E outra coisa é que a arma que o Viper tem é de um material forjado no país de Wano. Como é que uma cidade isolada como Shandora teria contato com outra cidade isolada como Wano? Isso, é claro, aconteceu no passado. Quando Clover fala sobre os poneglyphs em Ohara antes dela ser destruída, descobrimos que os poneglyphs têm a função de proteger uma verdadeira mensagem, uma verdadeira história a ser contada, e que essa história seria destruída se fosse, obviamente, para livros. E isso é tão real que foi exatamente o que aconteceu com Shandora, que quase foi destruída por conta de uma pedra indestrutível. E agora fica muito mais claro com os novos capítulos de que a mensagem que os poneglyphs foram criados para proteger não é outra senão a carta da rainha Lily, uma carta que descreve o propósito do clã D e a chave para a verdadeira história do mundo de One Piece. E é nesse ponto que tá a tal vontade dos D. Lá em Alabasta descobrimos que a história real só pode ser contada, a verdadeira história, se forem conectados os Real Poneglyphs, os poneglyphs que contam a verdadeira história do mundo. Apenas combinando eles, essa verdadeira história vai aparecer. E foi essa conversa que motivou Cobra a questionar os Gorosei sobre os poneglyphs e sobre os D e também sobre a sua ancestral Lily. Agora, juntando todas essas peças, as respostas começam a se encaixar. O significado do destino dos D, o destino em que eles são fadados a viver, está oculto na verdadeira história do mundo de One Piece, a história que vai ser contada através dos poneglyphs. Para que essa verdade seja contada, aqueles com o nome D têm que primeiro aprender o significado por trás do seu nome, para assim trazer a grande tempestade. É por isso que Imo diz que os D atuais são na verdade cascas vazias que não sabem o significado por trás do seu próprio nome. Então é aqui que descobrimos porque existem pessoas com destinos duvidosos, e que na verdade são chamados assim por pessoas do governo mundial, porque na verdade o destino dessas pessoas é um destino de guia, é guiar aqueles com a inicial D para descobrir o verdadeiro significado por trás do seu nome. E de cabeça você já consegue pensar em diversos personagens: Oden, Cobra, a mãe da Robin, o coração que permitiu que o Law continuasse vivo. Existem diversos outros, mas um dos que recebeu essa missão agora foi o Sabo. Mas outra pessoa que vai ter um destino crucial para isso, com certeza, é a Nico Robin. A vida da Nico Robin basicamente é para descobrir a verdadeira história do mundo. Ela só permaneceu viva até hoje justamente por conta disso. Assim como o Sabo e os outros personagens que eu já citei, a Robin faz o mesmo e ela vai descobrir a verdadeira história para contar a alguém com o nome D, e esse alguém, é claro, é o nosso Joy Boy. Ou seja, ela também segue esse destino. O massacre de Ohara ficou conhecido como a Chama da Revolução. Só que a Robin é a própria Chama da Revolução viva. E isso implica que a Robin diretamente vai se opor contra o governo mundial quando descobrir a história do mundo, e se ela ajudar Vivi, Sabo, Law e o Luffy a descobrir a verdade sobre os seus nomes, isso provavelmente vai ser o catalisador para o grande conflito final contra Imo e contra o governo mundial. A vontade dos D nada mais é do que a sua própria natureza que está no seu sangue, se rebelar contra a tirania. É só você reler o One Piece inteiro com essa visão. Obviamente eu não tô dizendo para você ver 1000 capítulos de One Piece, mas se você pensar em tudo que aconteceu com o Luffy, em todas as ilhas em que o Luffy botou o pé, ele sempre teve que lutar com alguém para devolver a liberdade para as pessoas que viviam ali. Não é à toa que Joy Boy ficou conhecido como o guerreiro de libertação, o deus do sol, o deus do amanhecer que traz a liberdade para o mundo. Mas para que o amanhecer surja, tem que vir uma longa noite ou uma tempestade, um céu fechado, certo? Essa é a tempestade que os D trarão. A guerra contra a Marijoa vai ser provavelmente uma aliança entre o clã D e entre diversos outros que vão se motivar pela grande revolução que vai acontecer. Todos nós sabemos que os D são os inimigos naturais dos deuses e o antigo inimigo do governo mundial, sendo assim chamados de demônios. E aqui eu queria traçar um paralelo interessante com vocês que acontece em Skypiea, quando o Luffy é chamado inimigo natural do Enel pela Nami. Enel é um paralelo perfeito com o Imo. Uma das frases mais marcantes do Enel representa exatamente o que o Imo é. As pessoas não temem a Deus por ter medo, as pessoas temem a Deus porque Deus é o medo. Imo e os Gorosei governam o mundo através do medo. As pessoas temem que o governo mundial destrua suas ilhas por qualquer coisa que seja, ou se tornarem escravos dos Tenryubitos. Ou seja, eles usam o medo para continuar governando, e é claro, tanto Enel quanto Imo se chamavam de Deus por isso. E isso, por natureza, torna os D inimigos naturais desses caras, já que eles não aceitam por natureza a tirania, nem que a liberdade seja retirada de ninguém. Esse é o amanhecer e esse é o propósito deles, o propósito da liberdade do mundo inteiro. E voltando ao destino que eles têm que chegar, o Law parece que vai ter um papel crucial nisso para que isso aconteça, a batalha contra o Imo. Na conversa com Doflamingo é falado sobre o poder da Ope no Mi, que ela consegue controlar o tesouro nacional de Marijoice e que tem a chave para entender como a imortalidade do Imo pode ser tirada de dentro dele. Como já falamos em diversos vídeos aqui do canal que a gente recomenda que vocês vejam, acreditamos que o Imo é o próprio tesouro nacional pelos seus poderes e aquilo que ele pode fazer, como vimos na sala com o Sabo. Seria incrível se,
que o primeiro confronto com o Imo fosse justamente esse paralelo entre o confronto que tem em Skypiea contra o Enel, só que dessa vez com 4 membros do clã D contra o Imo. Imagine que cena incrível que seria, por exemplo, personagens como Luffy, Law, Barba Negra e Vivi diante do Imo para um grande confronto, ou até mesmo o Garp. Por mais que Barba Negra e Luffy tenham suas questões, eu acredito que eles vão lutar juntos contra o Imo, pelo sangue deles, obviamente, pelo seu nome, e porque Barba Negra afirmou que essa seria sua era. E o Orochi fala uma coisa muito interessante sobre o Barba Negra lá em Marineford, que ele seria o olho da tempestade. E bom, pelas palavras do próprio Barba Negra, o sonho das pessoas nunca tem fim. Mas também tem outro cenário muito interessante. Assim que a verdadeira história vier à tona e for revelado o que o clã D significa e eles aprenderem o seu significado, eles trarão a tempestade mais uma vez pro mundo, a Batalha de Marejóis, ou seja, o céu fechado para que o amanhecer surja em seguida. Mas pode ser que a batalha não comece com Luffy e sim com outras pessoas que tragam essa tempestade, como por exemplo Dragon, Law, Garp e Barba Negra, que são outras pessoas com o nome D que podem trazer essa tempestade pro mundo. E seriam esses 4 pela natureza do Luffy. Por mais que a gente saiba que o Luffy que vai trazer o amanhecer pro mundo, tem uma coisa muito interessante no próprio personagem. O Luffy não se importa com história, não se importa com trono, não se importa com realeza. Então quando o Luffy escutar a verdadeira história do mundo, qual vai ser a reação dele? A gente sabe que o Luffy na real não tá nem aí pra nada disso. Nem pra história, nem pros governos, nem pro próprio sangue, se ele for um deus ou não. Então o Luffy não é o tipo de cara que ia ser articulado, criar um grande plano pra fazer a derrubada ao governo mundial. Esses 4 personagens que eu citei são caras que podem criar esse tipo de plano e criar essa aliança pra vencer o governo mundial. Mas não é muito o estilo do Luffy. Luffy só venceu esses inimigos por todo o seu caminho, todos os vilões com qual ele enfrentou, quando um amigo dele estava em perigo. Somente quando alguém com qual o Luffy se importa tá passando por algum perigo ou tá tendo sua liberdade tirada, é quando ele entra e enfrenta quem quer que seja. Luffy não foi pra Enies Lobby querer destruir aquele lugar só pra enfrentar o governo mundial e ter seu nome conhecido. Ele foi lá porque a Robin tinha sido capturada e ele se importava com a Robin. E como quem estava ameaçando a liberdade da Robin e a própria vida dela era o governo e aquela bandeira, ele mandou que ela fosse queimada. Luffy não deu um soco num Tenryubito só porque era um Tenryubito e porque ele tava com raiva ou porque ele queria novamente que seu nome fosse conhecido. Ele deu um soco num Tenryubito porque ele atirou no seu amigo Hachi. Imo falou que um certo dia está próximo. Toda a verdade sobre o mundo e sobre o nome D vai ser revelada antes que o Joy Boy derrote Imo. Isso porque Imo já testou uma arma em Lulusia e ele sabe que certo dia está chegando e que essa arma vai ser necessária. Ela vai ser necessária porque a verdade vai vir à tona pro mundo e o governo vai ter que fazer uma retaliação ou um ataque direto a qualquer pessoa que se rebele contra eles, ou seja, o mundo inteiro. Outras pessoas com o nome D vão trazer a tempestade e vão iniciar a grande guerra que a gente já sabe que vai acontecer. Só que todas as ilhas com os quais tem poneglyphs e que essas pessoas podem se rebelar contra o governo mundial são ilhas onde vivem os amigos do Luffy e todas as pessoas que ele conheceu ao longo da sua jornada. Skypiea, Alabasta, Ilha dos Tritões, Water 7, Zou, Wano e por aí vai. Quando o governo atacar essas ilhas, os amigos do Luffy vão estar em perigo por conta daquele homem, e é aí que o Joy Boy vai entrar na grande batalha final. E falando do arco mais importante da história de One Piece, é justamente um paralelo perfeito que acontece em Skypiea. O Luffy só entra na luta contra Enel quando Enel ameaça destruir toda a Skypiea e matar os seus amigos, os amigos que ele fez naquele lugar. Quando Enel faz a grande bola de destruição que ia acabar com Skypiea, Luffy desfaz aquilo e diz: deixa o sol brilhar, o amanhecer. Agora vem a tempestade em um céu distante, rufem os tambores. Se você perder a coragem, essa respiração será a sua última, mas se aguentar, verá o brilho de um novo amanhecer. Quando One Piece voltar desse hiato dessas 4 semanas, o que será que vai acontecer? A gente vai fazer um vídeo exatamente sobre isso, que vai contar o dia final do mundo de One Piece. E bom, eu se fosse você não perderia esse próximo vídeo por nada. Até a próxima e valeu!